dar início a mais uma live aqui na nossa Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Tivemos um pequeno problema na transmissão, mas recuperamos, aparentemente recuperamos. E vamos, antes da nossa prece, lembrar os avisos da nossa casa, que nos diz o seguinte: temos lives 2 vezes ao dia. A primeira agora às 9 horas da manhã, que a gente faz o estudo do livro Fonte Viva. As lições do livro Fonte Viva são debulhadas, né, transferidas, explicadas nessa live da manhã. Às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos também o atendimento fraterno, que está destinado a todos aqueles que necessitam de um socorro, de um auxílio. Todas essas pessoas podem entrar em contato conosco, que serão atendidas. Às quintas-feiras acontece o estudo sistematizado da doutrina espírita. Acontece às quintas, 19h30. Os interessados podem encaminhar nome, inbox ou contato, né, via inbox também. Qualquer dúvida pode ser tirada também via o inbox. Bom, aqueles que desejarem, aconselhamos também, né, colocar o seu copo de água ao lado do computador, do celular, e mentalizar nessa água o envio da espiritualidade de todos os remédios que são necessários aos nossos tratamentos, às nossas necessidades de dia a dia. Né? Então pedimos que sejam ali colocadas os nossos remédios. Bom, vamos então à nossa prece, fechar nossos olhos e mentalizar. Senhor Jesus, pedimos que esteja conosco, nos conduzindo, nos orientando nos nossos passos, nos nossos caminhos, no dia a dia. Que estejamos com nossas mentes e corações abertos para receber todos os ensinamentos que aqui serão ministrados e que possamos ter a competência, a capacidade de transmitir, de repassar tudo o que aqui aprendemos a todos os nossos amigos, nossos companheiros, nossos familiares, principalmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Bom, feita a nossa prece, a gente pode começar a nossa reflexão. Nós trazemos hoje a lição número 100 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição intitulada Ausentes. E ela nos diz o seguinte: toda lição de Emmanuel começa com um versículo, né? E esse é o versículo é o versículo do capítulo 20, versículo 24, narrado por João, né, pelo evangelista João. E ele diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Refere-se ao momento da ressuscitação, que Tomé não estava presente. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da sua morte,
criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com a sua bênção de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino. Portanto, a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo de aprendiz suspeito e exigente. Nos trabalhos espirituais do aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Bom, como sempre, Emmanuel é extremamente didático, né? É um professor e ele toma esses ensinos, essas lições, como verdadeiras aulas que a gente tem hábito de frequentar aqui no plano terrestre, né? Tomé, ele conta aqui que Tomé não estava presente quando Jesus ressuscitou. E ele criou uma imagem de negação, né? Ele fala, tanto é que até hoje a gente usa a expressão usada, ver para crer. Né? Eu quero ver para crer, preciso ver para acreditar. Né? A exemplo de Tomé, que era seguidor de Jesus até certo ponto, acreditava até certo ponto, tanto é que na hora H da ressurreição, ele duvida, ele vacila, né? Ah, não é possível. Eu tenho que ver para crer. E a gente usa isso no nosso dia a dia. Eu preciso ver para crer, né? É o que acontece, Emmanuel explica, ao trabalhador que está distante das pregações, dos ensinamentos de Jesus. Se eu não participo, eu não tenho experiência, eu não tenho vivência, eu não tenho conhecimento. Né? Então eu não posso querer crer, querer ajudar sem participar. O fato, ele fala aqui, né, ele é bem didático, o fato de eu estar matriculado num estabelecimento de ensino não quer dizer, né, que eu tenha obtido todo o aproveitamento necessário para realizar uma profissão, por exemplo. Se eu for médico, o fato de eu estar matriculado numa escola de medicina e não frequentar as aulas, não significa que eu seja um médico eficiente. Né? Aí ele fala também que é preciso, né, para a gente entender na escola a silabação, ou seja, aprender a formação das palavras, o beabá, né, das palavras, tomar posse de cada palavra, para depois a gente chegar na montagem, confeccionar uma frase inteira. Né? A gente não dá passos extremos sem
passar pelas pequenas atitudes, sem passar pelas pequenas vicissitudes que a vida nos oferece, né? Nos trabalhos espirituais, acontece a mesma coisa, né? A gente se matricula numa casa espírita, se matricula numa doutrina qualquer, entretanto, a gente não pratica, né, o trabalho necessário para o aprendizado. Se eu vou para uma casa espírita, eu vou lá uma vez, duas vezes, três vezes, ouço uma palestra, ou tomo um passe, dois passes, e aí eu já fico esperando o milagre acontecer, né? Eu fico esperando a vantagem que eu acho que eu tenho direito, né? Fico esperando o meu mérito. Ora, eu não trabalhei, eu não fiz por merecer. Eu não vou ter uma vantagem imediata em relação àquilo que eu desejo e em relação a tudo que eu tenho feito. Eu não tenho ainda o merecimento para aquilo. Né? Quantas e quantas vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha em prol de nós mesmos, né? Em prol do nosso melhoramento, trabalha em prol do nosso próximo, trabalha numa casa espírita, trabalha numa igreja, numa doutrina qualquer, assiduamente, entende aquilo tudo, mas o nosso caminho ainda é traçado por algumas dores, por alguns sofrimentos, mas aquilo, muitas vezes, a gente tem que entender, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso crescimento. Porque todo sofrimento, toda amargura, a gente tem que ter o conhecimento e a capacidade de interpretar esse lado que a gente considera negativo como um lado positivo, um lado que a gente vai tirar proveito, vai tirar ensinamentos que serão escadas, degraus para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E a gente nem sempre vê assim, né? A gente reclama, a gente questiona. Ah, Deus esqueceu de mim, né? Eu não merecia isso. Só pelo fato de eu estar indo lá, eu me acho superior e quero ter os méritos. Então, não tem valor, né? Ele fala lá no final também: a lógica jamais abandona o caminho reto. Quem quer receber uma bênção divina, quem quer merecer essa bênção, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para merecer. Nada, já tem um ditado que diz que nada cai de graça do céu, né? A gente tem que fazer esforço, a gente tem que buscar o que a gente almeja, tem que buscar o que a gente precisa através do nosso trabalho. Não é o trabalho braçal de ir lá, mas o trabalho da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento e entendimento das questões que nos são colocadas, dos problemas que nos são oferecidos como forma de aprendizado e tirar o melhor proveito de tudo isso. Né? Ele ainda diz: o aprendiz ausente não pode reclamar benefícios da lição. Ou seja, se eu não estou presente na aula, como é que eu vou querer saber a lição que foi dada? Né? Eu não vou entender, eu não vou compreender a lição. Então, na hora da prova, eu não vou passar, é claro. Então, eu tenho que estar presente, eu tenho que participar dentro da doutrina, estudando, praticando a caridade, né, fazendo bem ao próximo, me estudando, né, o que a gente trata de renovação de atitudes, de reforma íntima. Então nós precisamos disso tudo para nosso crescimento. E nem sempre a gente está disposto a fazer isso. Né? Nessa mensagem, Emmanuel deixa claro a postura que a gente tem, né, diante da vida no mundo. Ele nos faz refletir sobre o tanto que a gente fala de Cristo, o tanto que a gente chama Cristo, mas na realidade nós não estamos na companhia de Cristo. Nem sempre, né? Nós estamos ao lado dele e ao lado dos seus ensinamentos. Ele nos faz lembrar de quantas e quantas vezes a gente chama, clama, né, por Jesus, falamos mesmo dos ensinamentos de Jesus, muitas vezes de forma até decorada, né? Não é incomum
a gente encontrar pessoas que sabem os capítulos, versículos da Bíblia, do Novo Testamento, de cor e salteado, mas que não colocam esses ensinamentos em prática, né? Usam de frases preparadas para colocar os ensinamentos, mas não põem isso em ação. E isso não é raro. Se a gente observar, nós vamos ver que é frequente, muito frequente. Nós mesmos, muitas vezes, nos portamos dessa forma. Não buscamos a inspiração de Deus, a inspiração divina nos ensinamentos, e não colocamos o ensinamento, o sentimento, no que aprendemos e no que nós passamos para a pessoa, né? Se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer ter uma vida melhor, mudar a nossa atitude, seguir de verdade os ensinamentos de Jesus e sermos, né, vamos dizer, companheiros dele, companheiros de Jesus nessas jornadas, nós devemos fazer a nossa renovação, a nossa mudança. E isso a gente faz de que forma? Introjetando, né? Colocando dentro de nós os ensinamentos que nós recebemos, permitindo, né, que essas lições entrem não só na nossa mente, como também no nosso coração. Essa renovação só exterior, sem ser movida pelo sentimento, não tem valor, não. Ela não é suficiente. É preciso que a gente saiba vivenciar esses ensinamentos, saiba sentir o que a gente está fazendo. Não adianta alguém pedir um pão na porta, eu pego o pão, chego da janela, solto o pão, né? Eu já fiz minha boa ação. Mas eu não senti que eu ajudei, eu não senti a necessidade, né? Não houve empatia com aquela pessoa, eu não me coloquei no lugar dela. Então é preciso isso, é disso que Emmanuel fala, né? De saber entender esses ensinamentos, essas mensagens de Jesus. Bom, meus amigos, era essa a nossa mensagem de hoje, a nossa mensagem do dia, que a gente possa refletir, né, durante o dia, durante os próximos dias, sobre essas verdades que o nosso mestre Emmanuel nos traz, sobre tudo que ele nos colocou, e para que possamos, né, a cada dia, aprimorarmos, sermos pessoas melhores e preparadas para receber cada vez mais ensinamentos e nos sentirmos mais fortes a cada tropeço, a cada embate que a vida nos apresenta. Vamos então cerrar nossos olhos, fazer nossa prece de agradecimento por estarmos aqui mais uma vez, contando com a espiritualidade amiga, espiritualidade superior, que sempre nos acompanha, que sempre nos orienta e que esteja junto conosco. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Um bom dia a todos e obrigado a todos pela atenção.